Colossenses 1, 15 a 17 diz que ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha sua
nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Boa noite, queridos. Que bom que a gente pode estar em espírito juntos mais uma vez nesse tempo de culto, e é um privilégio para a gente poder assim se encontrar. Quando a gente tem ouvido falar nessa série de mensagens sobre Deus, a gente tem tido esse desafio de se apaixonar de novo por Ele. E se há uma maneira de a gente realmente se apaixonar por Deus, é olhando para o Deus que se fez humano. O apóstolo Paulo, nesse texto que foi lido pela Stephanie agora, antes de iniciar essa música, e também ao longo dessa música do grupo, da banda, Projeto Sola, é um ministério com letras enraizadas, embasadas biblicamente, justamente o apóstolo Paulo aponta para isso. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do ser de Deus, de quem Deus é, da natureza de Deus. Se você quer se apaixonar por Deus, só há uma maneira: você conhecendo o Deus que está na Bíblia, mas também não uma Bíblia somente que aponta o Deus que foi se revelando aos poucos, mas o Deus que em Jesus e através dele se mostra em todas as suas características. Que a cada dia que você for ler a palavra, ler os evangelhos, você possa realmente se encontrar com o Deus e redescobrir o seu amor por Ele. E a gente quer continuar então nesse tempo de culto louvando a Deus. E nós louvamos a Ele justamente porque a gente conhece um Deus que, mesmo em meio a todo tipo de situação, a gente pode confiar nele, pode buscar a Ele, pode descansar nele. E esse próximo hino é um hino que acredito que é conhecido de todos nós. O nome dele é Oceanos, e eu convido você aí no seu lar, com a sua família, a poder louvar a nosso Deus.
leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Diga: guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pai, que apesar da tempestade, apesar do tumulto que nós temos visto, Senhor, aumenta a fé em nós, Deus. Nos faz ir além, nos faz caminhar sobre as águas, Jesus. Queria te convidar para você cantar mais uma vez na sua casa. Guia-nos, guia-nos, guia-nos. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós somos teus. Ainda antes, então, da mensagem dessa noite, a gente quer cantar essa música também do Projeto Sola, que nós cantamos no final, após a mensagem da semana passada, que é baseada no texto de Isaías 53. Isaías 53 fala justamente do servo sofredor, e é uma profecia a respeito de Jesus, falando desse Deus que se entregaria por nós para levar sobre ele todos os nossos pecados. Semana passada a gente justamente ouviu sobre a ira de Deus, um Deus que por amor ele se ira contra o pecado e faz com que sua ira caia sobre Jesus. Que essa certeza de um Deus que nos ama a ponto de, por livre escolha, por livre vontade, se entrega pela humanidade, possa fazer com que você consiga amar mais a Deus.
não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Larura, 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 Queridos, então, nós hoje queremos encerrar nossa série de mensagens com o tema Descobrindo Deus. Nós viemos de uma longa jornada conversando sobre Deus e olhando para Jesus, o que Jesus revela sobre Deus. Nós descobrimos um Deus que é bom, que mesmo que a gente olhe para tudo que está acontecendo no nosso mundo, ainda assim, Jesus ele fala que essas coisas não são provas de que o nosso Deus é um Deus ruim. Nós descobrimos um Deus que ele, na sua ira, ele resolve não castigar o pecador no primeiro momento.
Esse Deus, ele faz com que a sua ira caia sobre o seu próprio Filho para perdoar os nossos pecados, e assim somente permanece a ira sobre a vida de alguém, a ira de Deus, sobre alguém que realmente deseja viver longe do seu amor, alguém que escolhe, opta de não saber de Deus. Nós descobrimos também na semana passada o Deus que foi capaz justamente de, por livre escolha, por amor a nós, se auto-sacrificar para perdoar pecados. E hoje nós queremos então encerrar a nossa série de mensagens descobrindo Deus que não somente perdoa pecados, mas o Deus que transforma pecadores em santos. E quando eu falo então de um Deus que transforma pecadores em santos, aqui também se encontra um outro assunto que talvez é muito controverso para muitos de nós cristãos. Porque quando nós falamos de que nós somos santos, por um lado, a gente talvez diga, tudo bem, eu já ouvi essa verdade, mas ela não é uma verdade que parece de verdade na minha vida. De modo prático, quando nós olhamos para a nossa vida, há um certo conflito que parece não bater muito bem aquilo que a Bíblia fala a respeito de nós e aquilo que nós realmente somos. Porque por mais que a gente afirme, ou a Bíblia afirme que nós somos santos, é muito difícil para nós como cristãos aceitar que isso é uma verdade. Na verdade, quando eu olho muitas vezes para a minha vida e acredito que isso é algo semelhante na vida de você, nós vamos ver que a nossa vida é marcada por pecados. Nós vamos ver que nós falamos volta e meia talvez mentira, nós cobiçamos coisas dos vizinhos, a gente se preocupa excessivamente, a gente julga os outros, ou seja, a gente sabe que a gente não é o que deveria ser. E porque justamente a gente nota esse pecado como algo constante nas nossas vidas, acreditar que a gente é santo se torna algo extremamente difícil. Mas, queridos, quando a gente olha também ao longo da Bíblia e também ao longo da história do cristianismo, nós vamos ver diversas pessoas falando a respeito justamente dessa dificuldade que é algo real nas nossas vidas. Esse conflito que há entre a santidade e pessoas pecadoras, entre a gente se enxergar, entre a Bíblia falar que nós somos santos e a gente se enxergar como isso, é algo realmente constante e que diversos teólogos falaram sobre isso. Por exemplo, Lutero, ele tinha um slogan, por assim dizer, que era famoso na época da Reforma, que ele dizia que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Basicamente, esse foi o modo de Lutero tentar explicar e tentar declarar essa realidade que a gente vê no dia a dia. De que, por um lado, nós sabemos o que a palavra de Deus diz a respeito de nós, mas, por outro lado, o que a gente enxerga não é bem assim. E como nós temos então feito no decorrer da nossa série, nós estamos substituindo conceitos falsos pelos conceitos que Jesus ensina a respeito de Deus. Na última mensagem, a gente entendeu que Deus nos reconciliou para que a gente pudesse viver no seu reino. Esse é o começo do processo de a gente se tornar pessoas santas pelas quais Deus espera. Mas Jesus, ele não somente perdoa o pecado de todas as pessoas de todos os tempos. Ele cancela o poder do pecado. E isso significa que todas as pessoas estão... Mas isso não significa que todas as pessoas estão sendo salvas. Na medida que Jesus se sacrifica e perdoa pecados, ainda assim a gente necessita se entregar a Ele, aceitar esse sacrifício, para que aí sim a gente consiga começar a experimentar a reconciliação. E essa reconciliação com Deus começa a nos transformar. Jesus, ele tira toda a culpa do pecado, mas na medida que a gente vai se aproximando dele, ele vai nos transformando. Aqueles que são seguidores de Jesus não apenas são alvo da obra da cruz, mas o grande detalhe que a gente vai descobrir na palavra de Deus é que nós somos participantes da mesma cruz de Jesus. Olha o que Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado por ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, nós não somente fomos perdoados, mas espiritualmente nós também somos crucificados com Jesus
e ressuscitados com Ele. O que isso quer dizer é que eu não estou vivendo uma vida sem pecado, como a de Jesus, mas o que isso quer dizer, eu não estou tentando viver uma vida sem pecado. Mas, literalmente, o que a Bíblia quer dizer com o fato de que nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele, é que por Cristo viver em nós, agora nós não estamos mais vivendo no pecado. O grande detalhe desse texto é que Cristo vive em nós. E essa expressão, Cristo vive em mim, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, essa expressão em Cristo ou no Senhor vai ocorrer nas suas cartas 164 vezes. O Novo Testamento ele não separa Jesus dos seus seguidores. Ao contrário, aqueles que confiam em Jesus, eles são habitados por Jesus. Os cristãos são pessoas em quem Cristo habita. Olha o que Paulo diz em Colossenses 1:27. A eles que quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 2:13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a realidade que nós vamos nos deparar é que a partir de Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, nós também somos participantes dessa morte e ressurreição, e agora Cristo vive em nós. Que implicações isso traz para a nossa vida diária como cristãos? Primeiro, nós vamos entender que nós somos nova criatura. A Bíblia vai afirmar com todas as palavras que nós somos nova criatura. Se você abrir a sua Bíblia nesse momento, e eu convido você a fazer isso, em 2 Coríntios, capítulo 5, para nós lermos do versículo 14 a 17, você vai conseguir entender ainda mais profundamente o que isso significa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Lá diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A primeira grande verdade que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que significa estar em Cristo é que o nosso passado já não define mais a gente. Todos nós vamos trazer na nossa história de vida, algum tipo de passado que vai ter pecados do qual a gente se arrepende. E muitos desses pecados vão ser pecados graves. Pecados pelos quais muitas vezes nós fomos julgados. Fomos e talvez até ainda hoje somos julgados. E uma dessas pessoas que foi muito julgada pelo seu passado é o próprio apóstolo Paulo, que no início do cristianismo ele foi justamente um perseguidor dos cristãos, matou cristãos. A própria igreja de Corinto, a quem ele está escrevendo essa carta, ele destina essa carta, questionava o apóstolo Paulo sobre as condutas que ele teve no passado e se isso ainda não determinava quem ele era. Por isso, em vários momentos, o apóstolo Paulo faz questão de deixar claro que quando cremos na morte e ressurreição de Jesus, nós morremos e ressuscitamos com Ele, e não é mais o nosso passado que determina quem nós somos. Por quê? Ele vai dizer, de novo, nós somos co-participantes da obra de Jesus. Nós morremos e ressuscitamos com Ele. E por isso o que determina a nossa vida agora não é o que nós somos, o que nós fazemos hoje, mas sim o amor de Cristo, é o que o apóstolo Paulo diz. Após esse nascimento que determina a nossa vida, não é todas as coisas de ruins que você fez um dia, que talvez você possa ainda vir a fazer hoje, mas sim o que nós somos por causa de Cristo, é o amor de Cristo.
Paulo diz, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não mais consideramos assim. Ele afirma, muitos de nós, em algum momento, ou todos nós, em determinado momento da nossa vida, olhamos de modo semelhante para Jesus. Olhávamos para Ele como sendo um mero ser humano, alguém como cada um de nós, e que talvez, por melhor que Ele fosse, alguma coisa tinha de errado na vida dele. Mas em determinado momento da história, a gente reconheceu que Ele não era qualquer ser humano, mas que Ele era o próprio Deus e que Ele foi perfeito. E é isso que Paulo está dizendo, mediante o amor de Jesus, a partir dessa perspectiva, quando nós olharmos uns para os outros, como cristãos, nós vamos mudar também o conceito, o tipo de visão que nós temos em relação a nós. Porque nós não estamos mais olhando literalmente um para os outros, mas nós estamos olhando para a obra de Jesus. Jesus coloca na nossa frente, e quando eu olho para você, eu sou desafiado a olhar na perspectiva de que na sua frente e em você agora habita o próprio Cristo. Por isso eu olho para você e posso dizer que aí em você não existe mais alguém pecador, mas sim um santo por causa de Jesus. É justamente por isso que o próprio apóstolo Paulo, por mais difícil que seja entender isso, que em cada uma das suas cartas ele inicia elas dizendo: aos santos da igreja de tal lugar, aos santos de Corinto. Como que Paulo poderia se remeter, falar com a igreja de Corinto, sendo uma igreja que, se você já leu um pouquinho dessas cartas, 1 e 2 Corinto, os irmãos, aquelas pessoas daquela igreja, eram pessoas extremamente complicadas. Estavam se processando, tinha muitos outros problemas ali dentro, que aos olhos humanos a gente diria, como que Paulo poderia chamar eles de santos? Paulo chama essas pessoas de santos, porque ele não está olhando para eles numa perspectiva humana. Ele está olhando a partir do amor de Jesus que se entregou por eles e que agora torna eles santos. Essa é uma das perspectivas, essa é uma das explicações. Mas a segunda implicação, ainda assim, que a gente precisa entender, é que o pecado, ele permanece ainda assim na nossa vida. Mas ele não pode reinar. E Paulo diz, então, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Com isso, o que a gente pode entender é que Paulo deixa claro que ainda assim existe um ser humano dentro de nós. Porque ele está dizendo, quando eu olho para você, o que eu vejo é uma coisa. Mas o que eu devo olhar de verdade a partir de Jesus é outra. Ou seja, o que eu vejo, sim, eu ainda sei que existe uma pessoa pecadora. Quando eu olho para mim, eu ainda sei que existe uma pessoa que falha. O que ele diz é que ainda assim permanece em nós como seres humanos essa característica do pecado. Ao aceitar Jesus, ao aceitar Cristo, nós não fomos completamente restaurados. Nós ainda temos um corpo humano e com esse corpo a gente carrega as nossas antigas histórias de vida. As nossas antigas lembranças e os nossos antigos hábitos. A gente ainda vive em um mundo que se coloca em severa oposição à verdade de Deus. E por isso que a gente continua lutando contra o pecado, mesmo depois de a gente ter sido regenerado pelo sangue de Jesus. A Bíblia ela descreve isso como um conflito entre carne e espírito. Olha o que Gálatas, capítulo 5, 17 diz. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A batalha entre carne e espírito não determina quando somos batizados como sinal da entrega a Deus, mas na verdade é lá que realmente começa a batalha. Mesmo que eu entenda que eu comecei a minha vida de fé e que pareça que agora, de hoje em diante, isso através do batismo simboliza muitas vezes em quase todas as igrejas o início da caminhada de fé. Mesmo que para mim pareça que agora eu vou viver uma vida perfeita e santa, de verdade o que implica para a nossa vida é que agora que de verdade vai começar a batalha. Quando eu digo sim para Jesus,
é que aí sim eu vou ter que me deparar cada dia mais com esse conflito entre carne e espírito. Entre o que eu quero fazer no sentido de agradar a Deus e entre aquilo que a minha carne pecadora, a minha natureza que permanece sendo caída muitas vezes, ainda assim essa marca permanece existindo. João Calvino, que foi um dos reformadores num período próximo de Lutero, ele explica essa mesma batalha da seguinte maneira: assim, enquanto permanecemos confinados a esta prisão de nosso corpo, traços do pecado habitarão em nós. Mas se acreditarmos firme e verdadeiramente na promessa dada a nós por Deus no batismo, o pecado não terá domínio nem governo sobre nós. Ou seja, nessa vida, os traços do pecado ainda podem existir conosco, mas a gente não precisa ser controlado pela carne. Nós somos suscetíveis a sermos controlados pela carne quando a gente se desconecta de Deus, isso sim. Muitos pecados que a gente comete porque nós temos dentro de nós necessidades a serem preenchidas. E se a gente não as satisfaz em Deus, se a gente não busca ser preenchido totalmente por Deus, esse vazio vai ser preenchido de alguma maneira. E por isso a gente peca. E saber essa verdade é importante porque muitos cristãos ficam extremamente abalados pela sua capacidade de não conseguir vencer o pecado. Muitos cristãos se frustram severamente por quererem de verdade agradar a Deus, por amarem a Deus e dizerem: eu vou fazer o que tiver ao meu alcance e o impossível para demonstrar isso e mudar minhas atitudes, mas quanto mais se esforçam, volta e meia ou constantemente se deparam com a realidade do pecado, e muitas pessoas acabam desistindo da vida de fé. Ou por não acreditarem na Bíblia e na verdade, por causa que continuam pecando, ou por se frustrarem com elas mesmas. E essa verdade do conflito entre carne e espírito é libertador para a gente. Quando nós tomamos consciência desse conflito e o antecipamos, isso nos ajuda a lidar com ele, porque a gente não vai ser pego de surpresa. John Wesley, que foi também um reformador antigo, ele diz que nós precisamos saber que mesmo convertidos ainda vamos pecar, como forma de estarmos conscientes disso. A falsa noção de que estamos imunes ao pecado faz com que a gente não fique alerta e cuidando para que ao sermos tentados a gente não caia. Ou seja, saber que nós somos pecadores deveria nos deixar em alerta para que o pecado não venha dominar a gente. Mas somente saber que pecamos, é claro, não é suficiente para a gente conseguir parar de pecar. Não basta isso. E o real segredo que a palavra de Deus vai apontar e o próprio Jesus vai nos ensinar como a gente pode vencer o pecado, não é pelas nossas forças. Uma vez que eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, eu preciso viver de uma maneira nova, como alguém que Jesus habita. E a maneira que eu vou poder fazer com que a minha vida comece a se parecer mais com a de Jesus, Jesus mesmo nos ensina, falando quase como que uma parábola, como uma ilustração sobre a videira e os ramos. João capítulo 15, versículo 4 e 5, Jesus diz isso: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, muitos de nós cristãos depositamos na nossa própria força a capacidade de abandonar os pecados. Mas Jesus ele diz que o segredo para a gente vencer o pecado é permanecer no relacionamento com Ele. Deixar que Cristo viva em nós. Na medida que eu me aproximo de Deus, Ele começa a habitar em mim. E Ele começa a me transformar sem eu necessitar de grandes esforços. O que realmente eu preciso é estar na presença de Deus e deixar que o seu amor vá dissolvendo no tempo dele, gradativamente, todo o pecado que existe em mim. Quanto mais tempo na presença de Deus, mais eu vou sair parecido com Jesus. Quando nos separamos de Cristo, a sua vida para de fluir na gente. Mas quando nos aproximamos de Cristo, mais vida vai existir na gente.
O pastor James Smith, autor do livro Maravilhoso e Bom Deus, que é justamente essa série, que é o livro onde a gente está baseando essa série Descobrindo Deus, ele explica esse ato de a gente permanecer no seu livro da seguinte maneira: permanecer significa descansar e confiar em Jesus, que não está fora de nós, nos julgando, mas dentro de nós, capacitando-nos. Quanto maior a presença e o poder de Cristo conosco, mais naturalmente permanecemos. Precisamos acertar a nossa narrativa e praticar exercícios espirituais para aprofundar a nossa consciência da verdade. No final das contas, o caminho de Jesus é fácil. Ele declarou que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Tipicamente, tentamos fazer aquilo que acreditamos que Jesus quer de nós por nossa própria força. Não podemos fazer isso, mas podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Queridos, esse é o grande desafio da mudança de pensamento. Muitos cristãos vivem durante anos e anos uma vida triste e desanimada, porque suas vidas são marcadas por essa luta entre carne e espírito. E eles acabam se apegando cada vez mais em si. E a gente se envergonha de quem nós somos, porque a gente não tem força. Mas o que a Bíblia nos diz é que você não é o que pensa ser, mas você é o que Jesus diz que você é, o que Deus diz que você é. E a Bíblia afirma que você é alguém por quem Jesus morreu, ressuscitou, e junto com ele você também passou por isso. E na medida que você permanece nele, ele te declara santo. E no permanecer em Cristo, ele continua gerando santidade na tua vida. Eu quero caminhar para o fim dessa mensagem contando também uma história que o James Smith conta no seu livro. Ele fala da história de vida de um padre chamado João, que viveu no século XIX. Ele era padre da Igreja Ortodoxa Russa em uma época onde o abuso de álcool estava desenfreado. E em meio a uma sociedade onde as pessoas eram alcoólatras, nenhum padre resolvia sair nas ruas para poder ajudar as pessoas. Eles pensavam que, na verdade, as pessoas tinham que vir até a igreja. E João, impulsionado pelo amor, ele saía às ruas. E as testemunhas contam que ele levantava as pessoas bêbadas, mal cheirosas, e ele carregava elas nos seus braços e lhes dizia: isso está abaixo da sua dignidade. Você foi destinado a abrigar a plenitude de Deus. De novo, isso está abaixo da sua dignidade. Você foi destinado a abrigar a plenitude de Deus. Queridos, essa frase é linda e é o que realmente tem que marcar a nossa vida. Todo tipo de pecado, tudo que a gente faz que nos afasta de Deus está abaixo da dignidade que Deus tem para a nossa vida, é que a gente abrigue a plenitude de Deus, que nós possamos ser ao máximo parecidos com Deus. E isso só é possível na medida que a gente aceita Cristo, nos aproximamos dele e através dessa proximidade, ele nos declara santos. Saber que essa é a nossa verdadeira identidade é o segredo para caminhar em santidade. E aí nós então podemos dizer, em meio a um mundo repleto de cristãos, talvez tristes, amargurados por constatarem a sua realidade, a gente pode realmente dizer para essa pessoa: você é alguém que em Cristo habita. Você foi destinado a abrigar a plenitude de Deus. E a gente saúda você como o pai saúda o filho pródigo, restaurando o seu direito de primogenitura, mesmo que ele tivesse dificuldade, mesmo que essa pessoa tenha dificuldade de aceitar isso. A gente oferece a mesma mensagem a pessoas que lidam com essa cruel dualidade de se esforçar para agradar a Deus, mas constantemente se encontrarem com as suas falhas. A gente oferece essa mensagem àquelas pessoas que lutam para ser perfeitas, mas que vivem com uma sensação profunda de fracasso e autodepreciação. E a mensagem é a mesma para essas pessoas. Você é alguém em que Cristo habita. A sua glória não está naquilo que você faz, mas em quem você é por causa de Jesus. E essa mensagem é importante tanto para os legalistas quanto para aquelas pessoas
que não se acham legalistas. Em nossa fraqueza é que o poder de Deus é revelado. E o legalista acha que a sua perfeição é o que torna ele alguém valioso. Já o derrotado acha que não tem nada para oferecer para Deus. Ambos estão errados. Porque nós servimos por meio justamente das nossas fraquezas. Nós curamos os outros por meio das vulnerabilidades nossas. Porque é Cristo que se intensifica, é o poder dele que se intensifica nas nossas fraquezas. Não é pelo que a gente tem a oferecer para Deus, mas é pelo que Jesus fez e ofereceu a nós. Então a gente pode oferecer para essas pessoas a única coisa de que realmente elas precisam. E o que elas precisam? Jesus. Nós precisamos saber quem nós somos, de quem nós somos, e então a gente pode começar a viver uma vida de uma maneira adequada a essa identidade. E eu não sei se você sabe, Deus gosta de mudar nomes. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E Ele muda hoje também o seu nome, ou no dia que você aceitou a Cristo, de pecador para santo. E é por isso que a gente tem que buscar Deus. Os exercícios espirituais que James Smith fala são maneiras de a gente justamente aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O tempo de silêncio na presença, de poder aquentar o coração, que é uma disciplina espiritual, que é um exercício espiritual, o tempo de meditar na palavra de Deus, e o tempo que hoje eu quero desafiar você para fazer em casa de estar sozinho com Deus. São maneiras de a gente poder experimentar o Deus que nos ama e que muda conceitos a respeito de nós. E hoje eu quero deixar esse desafio para fechar essa série de mensagens, e assim também poder, você dia após dia, continuar experimentando um relacionamento satisfatório com Deus, e que assim Ele possa mudar conceitos seus. Se você ainda não experimenta na sua vida, comece a ter um tempo de solitude ou solidão. Mas não solidão no sentido de estar sozinho, de se sentir sozinho. Mas a solitude é um tempo de estar sem pessoas à sua volta, mas podendo buscar Deus. Solitude é um momento onde não tem ninguém olhando para a gente a não ser Deus. E diante da presença de Deus, nós não precisamos mais vestir máscaras. Nós podemos ser quem realmente nós somos, porque a gente não precisa impressionar ninguém. A gente não tem ninguém para dar opinião sobre nós, nenhuma imagem a sustentar ou superar. Por isso, comece ao longo do seu dia a dia, ou pelo menos uma vez por semana, a dedicar tempo de estar sozinho com Deus. De sair, de repente, de algum lugar que você está, ir para algum lugar onde você realmente vai ficar sozinho. De ir na sua casa, tirar um tempo para estar sozinho. E naquele tempo você vai ficar em silêncio durante alguns minutos, para que o seu coração se aquiete. Você vai abrir a palavra de Deus, algum versículo, e vai começar a meditar nesse versículo, em trechos dele, para deixar com que essa palavra de Deus fale a você, ao seu coração, e essa verdade comece a transformar quem você pensa que você é naquilo que você realmente é. Talvez seja até interessante você colocar nesse lugar, se for um lugar específico, uma placa dizendo: bem-vindo a este lugar de solitude, sinta-se livre para tirar suas máscaras. E na medida que lá você realmente for quem você é diante de Deus e colocar isso, Ele vai transformar a sua vida, e Ele vai declarar que você é santo. E essa é a verdade que tem que determinar a sua vida a partir de hoje. Por mais que nós pequemos, mas nós somos pessoas santas, justificadas por Deus, e Ele nos ama. Que Deus possa realmente transformar a sua vida, gerar a santidade, e você possa aceitar o que Jesus fala sobre você. Amém. Antes de orar, novamente nós queremos cantar uma música, eu e a Stephanie. Essa música é do cantor Pedro Geraldo, conhecido como PG. Na verdade é uma tradução de uma música que ele fez americana, e ela justamente fala disso. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe comigo? E ele diz: não é por quem nós somos, é por quem Deus é.
Vamos orar? Obrigado, Deus, que nós não somos quem nós pensamos ser ou que nós enxergamos a respeito de nós. Obrigado, Deus, que nós somos o que o Teu Filho Jesus nos fez através da cruz. Pessoas santas, redimidas pelo Teu sangue, perdoadas, Deus, pelos nossos pecados e libertados, Deus, também do pecado, para que ele não reine mais sobre nós.
Agora nós somos teus, Deus. É tu quem habita em nós, é o teu Filho que habita dentro de nós e é como ele que nós passamos a viver. Mesmo que ainda assim em alguns momentos, quando nós nos afastamos de ti, quando a nossa mente não consegue prevalecer a tua mente ainda nessa terra, mas ainda assim nós somos teus. Nos ajude, Deus, a permanecermos a cada dia mais em ti. E esse permanecer, começando pelo tempo sozinhos, nas nossas casas, no tempo onde nós nos encontramos contigo somente, onde podemos ser realmente quem nós somos, e assim tu nos liberta e purifica de pecados que ainda permanecem em nós, conceitos errados que habitam em nós, atitudes erradas. Nos ajude a permanecer também ao longo do nosso dia, Senhor, em ti, para que o teu Filho permaneça em nós, para que as atitudes do teu Filho sejam geradas em nós, nos nossos relacionamentos diários, Senhor, com nossos familiares, com amigos, Deus, com parentes distantes, próximos, nos relacionamentos profissionais. Nós queremos que ao longo do nosso dia, essa solitude que começa dentro da nossa casa e em permanecer contigo, essa solitude possa também se expressar no dia a dia, de estarmos contigo, em ti, e tu transformando a nossa vida e santificando. Obrigado, Deus. E a partir disso, a partir de hoje, nos ajude a viver essa realidade de que nós não somos pecadores, mas nós somos santos, libertos por ti, purificados por ti, salvos pelo teu Filho Jesus. Nós te pedimos isso e te agradecemos, no nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, uma abençoada semana, que Deus nos guarde e nos dê essa certeza no coração e restaure o nosso amor por Ele. Semana que vem, assim nós oramos para que, quem sabe, a gente possa estar juntos de novo nesse espaço de tempo, mas senão a gente estará junto online. Uma abençoada semana, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo teu amor sem
paz. E então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar,